comecei a precisar entender um pouco mais da parte, digamos que, modelo de empreender mesmo, que é uma identidade visual, uma parte de negócio, o que eu vendo, qual é meu preço. E aí eu fundei, lembro que eu tava numa noite assim, pensando, como eu posso contar para as pessoas o que eu faço, mas não queria nome em inglês, acho que hoje todo mundo tá empreendendo com nome em inglês, eu amo a língua portuguesa meu negócio, a essência dela é a língua portuguesa. Então acho que para agradecer ao meu país eu precisava de um nome com a língua dele. E aí eu pensei, presentes em palavras. Eu vou até repetir, presentes em palavras. Eu gosto desse nome. É um nome que tem tipo, tudo a ver com isso que você faz. Porque ele relaciona as suas duas maiores coisas que estão dentro do seu negócio. Que queira ou não, o que você faz é um presente, você está presenteando a pessoa. Tanto com a poesia, com a parte escrita, como com a parte, de repente, do sentimento que ela não sentia, que ela resgatou, que é um dos maiores presentes. E palavras, que é o que você está usando para presentear essa pessoa. Exato. Você conseguiu, tipo, assim, pá, sim, negócio certo para isso. Aí você falou, vai ser o presente em palavras. Vai ser presentes em palavras, é isso que eu quero seguir. Daí. E aí quando eu percebi, eu já estava criando um MVP, né? No mundo do empreendedorismo, aí até uma sigla forte do mínimo produto viável. Eu já estava vendendo, já tinha gente disposta a pagar pelo meu serviço, que hoje é uma coisa difícil, né? Às vezes você tem uma ideia mirabolante, quando você vai ver, vai testar. Às vezes você até começa a prototipar e você vê que ninguém está disposto a pagar por aquilo. E aí, isso veio naturalmente. Antes de fazer meu modelo de negócio, as vendas vieram. Não que isso que eu indique que seja a melhor forma de empreender. Não, mas foi automático. Foi automático. Acho que aconteceu. Quando eu percebi, já tinha gente disposta a pagar por aquilo. Vale ressaltar que não só casamentos. Você abriu um leque, um leque. Você enxergou isso. Enxerguei. Você falou, bom, eu posso emocionar a gente de todo... Você tem até exemplos, assim, que você... Danilo estava me contando agora de algumas histórias que realmente emocionaram ele. Histórias que, tipo, eu vi ele postando no Face e eu perguntei, né? Eu falei, como assim, poesia com uma tatuagem? Tipo, o que é isso? Tem umas 3 histórias, mas você pode só falar que para a pessoa entender o que você está fazendo, o que você está mexendo com as pessoas, o que é exatamente? Sim, tem histórias muito fortes que eu já peguei nesse caminho, né? Histórias, por exemplo, de um homem que queria tatuar no seu corpo o seu momento de vida, mas nada do que ele procurava na internet agradava. Ele não queria uma frase pronta. Ele queria, de fato, ele já tinha a noção de que ele tinha um momento único na vida dele. E que ele queria escrever aquilo no corpo porque ele sabia que aquele momento ia marcar pra sempre. E aí ele nos procurou, porque eu comecei a criar nesse meio tempo uma página no Facebook e um site e comecei a alimentar essa página com o meu tipo de escrita. Uma escrita diferente, uma escrita... É até um pouco feio falar uma escrita diferente. O que é uma escrita diferente? Mas eu sei que é diferente, eu não sei porquê, mas eu sei que é. Não é que é diferente. Na verdade, ela é o negócio mais difícil de se criar. Ela é uma escrita característica. Quem lê aquilo sabe que foi o Danilo que criou. Você conseguiu criar um perfil de escrita seu. Você conseguiu criar um perfil que a pessoa lê aquilo e fala, foi o Danilo que fez. Sim, eu acho que são duas coisas. Talvez essa questão de você conseguir perceber que ali tem uma escrita diferente, mas também perceber que cada escrita é uma escrita diferente da outra. É original. Porque eu preciso entrar num mundo muito forte de empatia e conexão com a pessoa. E eu preciso escrever de forma que as pessoas percebam que quem escreveu foi ela. Como se fosse um ghostwriter mesmo, né? Sim. Então, assim, existiam esses dois cenários. Um de perceber que a escrita é diferente e o outro de perceber que as escritas são adaptativas para a realidade de uma pessoa. Você não pode escrever com a sua cabeça. Isso. Tem que ser sempre com a cabeça do cliente. E aí, esse foi um momento marcante também, porque aí esse rapaz procurou a gente para tatuar no corpo dele esse momento de vida e a gente conseguiu transcrever através de uma sessão de conversa. São sessões de conversa muito puras, assim, muito intensas, né? Eu tenho muita facilidade de me emocionar e quando eu comecei a, de fato, executar esses trabalhos, eu pensava, poxa, será que é feio eu chorar na frente de uma pessoa que eu tô do seu cliente, tipo... Mas acho que é natural, porque hoje as coisas são tão engessadas, ao mesmo tempo que, né, dificilmente você vai ligar, vai estar falando com uma Viva no telefone e você vai chorar no telefone, só se for de raiva, né, num televendas, assim, ali eu tinha a oportunidade de colocar a minha essência pro cliente. Então se o cliente se emocionar, acontece momentos, então por que não me emocionar junto? E aí nessa situação a gente se emocionou muito um com o outro, e a gente se conectou de fato e foi gratificante conseguir fazer uma poesia
gratificante, de muita responsabilidade, escrever uma poesia que ele tatuasse no corpo dele, e não só no corpo, como na parede. Aliás, vamos até inverter ele isso. Fez um adesivo. Criou primeiro na parede da casa dele e parte da poesia foi pro seu corpo, né? Então, primeiro, verdade, foi isso. Acho que é mais fácil eu falar que foi da parede pro corpo do que do corpo pra parede, ou vice-versa, não importa, mas foi isso que aconteceu. De lá pra cá, histórias assim que jamais... Todas as histórias de vida das pessoas são únicas, são marcantes, mas as pessoas às vezes nem sabem, nem percebem o quanto tem de valor a sua particularidade, né? E a Presença em Palavras consegue tirar isso. A gente começa a perceber que as palavras têm o poder de evitar um divórcio, ou até de fazer um divórcio de maneira... Ou até um pai... O Danilo estava me contando agora, um bem bacana, de uma família, né, para se reconciliar e tal. A gente pegou uma história de um pai que se distanciou do filho quando descobriu a homossexualidade dele. E aí a gente não percebe nessa correria do dia a dia, mas quando você vê, você já está 1, 2, 3, 5 anos sem conseguir se aproximar. E você quer falar alguma coisa, mas você não consegue. Não consegue expressar de maneira fidedigna o que você sente. A Presença em Palavras começou a criar confiança das pessoas. Porque era uma barreira que a gente havia identificado para esse mercado. Como que é para uma pessoa relatar particularidades dela ou questões tão pessoais? Uma pessoa que ela não conhece. Uma pessoa que ela não conhece, mas que vai ser a mão que vai transcrever aqueles sentidos. E essa era a maior barreira que a gente havia identificado e, na verdade, foi a maior surpresa, porque isso foi muito facilmente absorvido pelas pessoas. As pessoas começaram a enxergar ali que, de fato, é um serviço. Mas essa história foi muito marcante, porque através de uma carta a gente conseguiu fazer com que pai e filho novamente voltassem a ter um elo forte. Bacana, legal, e bacana. os feedbacks fortes que a gente tem até hoje é dos dois estarem fazendo terapia juntos. Então, assim, foi algo que estava num distanciamento enorme, através das palavras a gente consegue unir. Hoje vocês são em quantos? Na Presente Palavras, você está crescendo, como que essa parte de estrutura? Sim, aí acho que conforme as coisas vão crescendo, né, como você falou, Rhodes, as pessoas começam a querer se aproximar. Sim. E eu não acho que é culpa do mundo, né, ou só se aproxima num momento bom, mas é normal do ser humano. E aí eu comecei a ter proximidade de pessoas muito boas e comecei a criar uma rede de parceiros, porque eu percebi que eu poderia agregar mais valor ainda aos serviços, por exemplo, oferecendo não só uma entrevista, uma experiência em que as pessoas pudessem contar o que elas sentem e Presentes em Palavras transcrever, mas como outras opções, por exemplo, com filmagem, com contadores de história. Então eu fui criando fui criando braços, né, parceiros da sua empresa para agregar mais valor. Exatamente. E aí nesse momento eu comecei a ter proximidade com 2 sócios, né, que hoje fazem parte do time da Presentes em Palavras. Porque meu background é bem da parte de entrevista, de relacionamento, mas eu não tenho tanto a noção de uma parte de planejamento financeiro, de estruturar todo esse... De fato, esse núcleo financeiro da empresa, né? E aí assim, a Presentes em Palavras, daquele momento pra cá, começou a perceber também que não só Danilo Gurdos precisava escrever os textos, que a gente já estava com um portfólio de serviços, uma demanda que a gente poderia aumentar essa demanda e criar metodologias para replicar as técnicas que a gente tem, tanto de entrevistar pessoas, quanto de escrever de forma impactante. Então a gente começou foi um momento mais ou menos em novembro do ano passado, já tinha praticamente uns 6 meses, quase uns 6 meses que eu havia saído da Porto Seguro, e aí nesse momento a gente começa a perceber que eu não tinha algo pessoal da Danilo Gurdos, nem era meu objetivo de vida, eu queria ter uma empresa que pudesse cada vez mais ampliar seus serviços. Então vem nesse momento que eu começo a ampliar a rede de serviços, a partir desse momento eu trago 2 sócios para compor um time, um sócio com um pouco mais de background de atendimento, da parte de como é você estruturar um fluxo de atendimento por cliente, inclusive a parte comercial, e um outro sócio que traz a perspectiva financeira. Dali acho que as coisas começaram a engatilhar de fato, para que a gente pudesse perceber que eu poderia eu não precisava mais fazer tudo, abraçar o mundo, eu cuidar de cobrança de cliente, de prospectar. Eu posso dividir as responsabilidades e cuidar do que eu faço de melhor, que é poder se dedicar a essa parte, até para a empresa de repente não ficar caída em algum lugar, porque você está ali, está aqui, e de repente dá muita atenção para um, cai a outro da empresa. Então você conseguiu estruturar para ficar tudo em pé e qualitário, assim, para não ter nada que você deixasse, que você pecasse. Isso, exatamente isso. Acho que é fundamental para quem está empreendendo contar com o apoio de sócios, porque sozinho talvez eu, sei lá, sobrevivesse por 10, 15, 20 anos, mas
eu acho que quando eu encontrei os sócios certos, eu comecei a perceber que aquele modelo era escalável e que eu poderia, de fato, dentro da minha empresa, ficar focado numa parte um pouco mais sinérgica comigo, né? Que é a parte de desenvolver uma rede de escritores, desenvolver metodologias para emocionar as pessoas. E aí, nesse momento, a gente começamos a fazer alguns testes e percebemos que era possível, que já existia uma metodologia para replicar esse nosso treinamento para um outro escritor. Então, em novembro do ano passado, eu encontro esses 2 sócios, a gente une as habilidades e aí encontra um outro escritor para testar se de fato aquilo era algo meu, era algo que só eu poderia fazer ou que existia. Você poderia repassar para alguém para ampliar. Repassar para alguém. E foi fundamental assim perceber que sim. Então a gente encontrou o Vitor Medeiros, um escritor de João Pessoa, na Paraíba. Olha que legal. Muito legal esse mundo. Logo eu que tentei fugir da internet. Da questão tecnologia, cara. Foi a tecnologia que me trouxe uma pessoa de longe. De, sei lá, mais de 1.000 quilômetros de distância, até acho que bem mais que isso. Bem mais, viu? 1.000 quilômetros você não chega nem metade de Salvador. Verdade, mas olha que coisa. E aí a gente acabou se conhecendo, se conectando, fizemos um processo seletivo com ele. Ele foi aprovado em todas as etapas, uma pessoa com muito propósito, uma pessoa com muita habilidade para escrever. E ali a gente percebeu que a demanda começou a aumentar, dividimos a demanda, começamos a estruturar um modelo de negócio, de como era de fato a precificar cada um dos tipos de serviço, quem que era nosso público-alvo, profissionalizando mesmo a coisa. Qual que era a dor dos clientes para nos contratarem, qual que era a nossa solução, a nossa proposta de valor, como que a gente poderia alavancar o negócio, como que era o planejamento para os próximos anos. Tudo isso com esse time do sócio a gente conseguiu consolidar. E aí, bom, as coisas começaram a evoluir e a gente, no começo desse ano, mais ou menos em abril, se inscreveu para um processo seletivo de uma aceleradora. Eu ia até perguntar disso aí. Como que aconteceu essa parte que agora vocês estão no escritório de um projeto do Google e tal? O que aconteceu, cara? Fala pra gente. Tá, e aí no começo desse ano, mais ou menos, conforme eu fui estudando empreendedorismo, eu fui percebendo que existia uma série de atores nesse meio. Incubadoras, aceleradoras, investidores. E aí eu estava percebendo já que meu modelo era escalável. Eu podia conectar pessoas que querem homenagear alguém com escritores especializados em emocionar. E aí nesse momento a gente começou a estudar esse ambiente, né, de empreendedorismo e descobrimos uma aceleradora chamada Startup Farm, que é inclusive a maior aceleradora de startups da América Latina. E aí a gente se inscreveu, a gente preencheu um edital, abriu um edital para selecionar algumas startups que iriam ser aceleradas por eles, né, fisicamente inclusive, né, um modelo em que você passaria, né, no caso a gente não sabia se seríamos aprovados ainda. Então a gente se inscreveu nesse edital da Startup Farm. E aí fomos por uma grande surpresa, logo a gente... Vocês chegaram a pensar, eles vão pegar tecnologia só, que nem você falou, aplicativo, ou a máquina de carregar celular em 30 segundos. Vocês chegaram a pensar assim? Tipo, muito. Puta, meu. O que eles vão querer? A empresa de startup e tecnologia. Acho que é a mesma sensação que eu tive quando meus pais perceberam a loucura que eu tinha feito sair da Porto. Foi novamente a mesma sensação que eu imaginei que a Startup Farm ia ter quando lesse nossa inscrição. A mesma analogia, assim. E aí, de fato, imaginamos isso, mas não, a gente sempre foi muito de se jogar. Os 3 sócios têm esse perfil. Isso é muito bom. O não bom. Já temos. Vamos lá, vamos arriscar. Vamos contar de um jeito diferente. Quem tem um doido que abraça junto. Tem um doido que abraça junto. Vai que eu escrevo ali na hora um formato de inscrição em poesia e já acerta. O seu nome? Olá, vim eu cá a falar pra vocês. Vai saber. Praticamente. E fizemos isso, nos jogamos e aí... Nossa, eu lembro até hoje. Parece que já tem anos que aconteceu, mas... aí eu recebi uma ligação que a gente tinha sido aprovado. Pra vocês terem uma ideia, mais de 1.000 startups se inscreveram e seriam selecionadas 15. E aí nós fomos para a etapa final, que era uma entrevista. Aí, sei lá, eu sempre fui muito otimista, mas ainda assim pensei, nessa entrevista aí... Na hora que eu chegar na entrevista, o cara fala, e aí, mostra a tecnologia de vocês. Eu acho que eles entenderam que a gente tem uma máquina que entrevista pessoas e já sai ali na hora, que inclusive até hoje já tem coisas parecidas. Mas eu acho que eles imaginaram isso, mas não. Mas a entrevista rolou, a gente não mentiu em nenhum momento, contamos o que a gente fazia. Sei lá quem foi o doido que achou ali que aquele negócio era escalável, mas a gente também era tão doido quanto acreditava que era. E rolou, a gente recebeu a aprovação, recebemos a aprovação para o Startup Farm.
como funcionaria, o Startup Farm tem uma parceria com o Google. Uhum. Provavelmente o pessoal de São Paulo que já está sabendo a galera que principalmente trabalha com marketing digital, com marketing online, com design, com toda essa parte, isso daí deu uma repercussão muito grande assim nesse meio. Porque todo mundo queria trabalhar ali, é uma oportunidade assim para você crescer, né? Porque para quem não sabe, é um projeto do Google que eles oferecem como se fosse aqueles escritórios coletivos, né? Aqueles coworking. Aí eles selecionaram algumas pessoas que eles acharam, sei lá, mais inteligentes, com um negócio mais inovador, toda essa parte assim, e colocaram para trabalhar meio que juntos, né? Claro, cada um fazendo o seu negócio. Só que assim, de repente, se você quiser, você pode falar com um, conversar com o outro. Isso. Então, lógico, eles visando essa parte de achar uma empresa que é aquele boom. Talvez isso pode ter sido o porquê deles terem escolhido vocês. Porque é uma coisa muito inovadora, é uma coisa que o mundo precisa muito e que assim, não é, tá em alta, mas assim, é uma coisa que qualquer um, que mexe com qualquer um, que desperta o interesse de qualquer um. Sim, exatamente, Rhodes. Nesse momento a gente percebeu que o mundo precisa de emoções. Eu já tinha percebido isso desde pequeno, mas acho que a hora que aqueles caras falaram, vocês estão dentro. Vocês Sim. são quantas? São 15 startups. Vocês são uma das 15 selecionadas. Aí que vocês falaram, puta. Cara, assim, felicidade e novamente medo. Acho que as duas coisas andam sempre juntas na trajetória de qualquer pessoa, né? Porque tem que apresentar resultados também, você me falou, né? E aí a gente se jogou, aceitamos, né? A gente não tinha nem como recusar. Vocês se inscreveram pra isso. Nos inscrevemos, e aí como o Rhodes falou, a gente está hoje no Google Campus São Paulo. Ele tem um outro, na página do Facebook, na verdade, chama São Paulo... São Paulo, a Open... alguma coisa assim, Campus São Paulo, isso, Campus SP, eu não me recordo exatamente. A gente está hoje no Campus São Paulo do Google, que fica ali perto do metrô Brigadeiro. Ele é um espaço de cowork, qualquer pessoa pode entrar lá, mas existe uma área reservada para essas startups que estão sendo aceleradas pela Startup Farm, né? Nessa parceria da Farm com o Google. Então hoje a gente somos a Presentes em Palavras, é uma das 15 startups que está sendo acelerada internamente lá. Puta que da hora. É uma coisa de louco, assim, acho que eu nunca percebi tanto conhecimento na minha vida num espaço de tempo como agora. Não só proporcionado pelos mentores do programa, como também pelas startups. Então, assim, como você falou, Rhodes, é uma troca muito grande entre as startups. Né? Bom, galera, a imagem vai mudar um pouco, porque tive um problema com a câmera e a gente está filmando com outra agora, mas continua aí, Dan. Bom, e a gente está nesse processo de Startup Farm lá dentro do Google. Então, está sendo um processo de muito conhecimento para a gente, muita troca de informação. A gente está começando, aliás, agora consolidando de fato o modelo de negócio, que você acaba partindo do zero ali, quando você entra numa imersão tão profunda que você tem que até, algumas vezes, desconstruir seu modelo de atuar para construir... Tá reconstruindo, para se adaptar Para se adaptar. Então, assim, hoje a gente começa a desenhar uma estrutura de marketplace mesmo, mas um marketplace um pouco mais de curadoria, né? Onde a gente pode conectar pessoas que querem homenagear alguém em determinada ocasião, em determinado momento da vida, com escritores especializados em emocionar com base nas metodologias presentes em palavras. E assim, e aí, só resumindo, então, para você, valeu muito a pena, tá valendo a pena e você acha que você tá conseguindo seguir o seu sonho, então? Sim, eu acho que nunca estive tão bem comigo mesmo desde que eu comecei a poder conhecer um pouco, lidar com questão pessoal e profissional, né? Eu trabalho desde 2010, né? O ano que eu entrei na Porto Seguro como estagiário. Já tinha outros estágios antes, mas acho que é o momento que de fato eu me senti assim como um trabalho completo mesmo, sim, né? Então acho que vale, aliás, eu acho não, eu tenho certeza, assim. Hoje, revendo toda a minha trajetória profissional, valeu a pena lá atrás ter aquele surto, valeu a pena ter juntado grana para poder empreender. E não que isso seja necessidade também, porque tem muita gente que empreende do zero. Foi a minha estratégia, assim, para poder ter um pouco mais de segurança e atuar com um pouco mais de calma. No primeiro momento eu não pensava em rentabilizar. E eu sei que isso vai dar certo. Tenho uma certeza, assim, carrega uma certeza, porque, como eu falei, acho que eu gosto de trazer aquela frase mesmo. Eu acho que a Presentes em Palavras conseguiu encontrar um propósito e um talento e uma necessidade do mundo. E isso é fundamental, assim, isso para mover alguém que está pensando em empreender com propósito, é a garantia de que
você acredita em si mesmo. E logo você também pode conseguir alcançar resultados maiores. Legal, puta, muito da hora, muito bacana assim, tipo, eu quis fazer essa entrevista com o Danilo, porque quando ele me falou a primeira vez, eu fui um dos que fiquei assim, você fazer poesia? Nunca vi, só vi você contar história, contar mentira. E assim, e eu vejo, eu acompanho sempre a página, ele postando e tal, e achei muito bacana. E como eu comecei a fazer entrevista com a galera que, tipo, começa a empreender coisas que a gente nem imagina. Então, e é exatamente por isso que eu quero conversar, que eu chamo a galera para gravar, para falar disso, do sonho que as pessoas estão vivendo, de como elas se jogaram para viver esse sonho, de que vale a pena, de que, sabe, toda essa parte. Então, esse é um dos motivos, assim, né, que eu te chamei e que, tipo, pô, achei muito bom, até para eu conhecer mesmo, que eu conhecia a Presente, mas por cima, assim, né, eu nunca soube exatamente como é e como que foi e tudo mais, né, Dan? Então essa foi a principal parte, assim. É o principal, galera. E, bom, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o contato da Presentes, a página do Facebook do Danilo, para quem quiser procurar ele, de repente, para fazer, para entender o que eles fazem e tudo mais. E é isso aí. Legal, galera. Foi uma honra estar com vocês aqui, uma honra Valeu, estar no canal do Rhodes. E curtam o canal dele. Acho que o Rhodes tem uma cabeça muito diferente dos canais que estão aparecendo aí. A gente sabe que é difícil disputar a atenção da galera hoje em dia, mas o Rhodes ele traz uma pegada diferente. A gente diferente. tenta criar um conteúdo, né? Conteúdo bacana. Assim, é da essência. Eu conheço esse cara aqui há mais de 20 anos e é realmente uma honra ter essa oportunidade depois de tanto tempo voltar para contar a minha história. Curtam Presentes em Palavras também, curtam nossa página no Facebook. Vai estar tudo na descrição. E o recado final que eu deixo, não desmerecendo quem está indo por esse caminho, mas é que tem que puxar pro meu lado, né, Rhodes? a maior tecnologia já inventada é a palavra. Tá certo, Dan. Bom, galera, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve, que ajuda bastante o canal a crescer, a trazer mais conteúdo e tudo mais. Beleza? Qualquer dúvida, tem um e-mail, sugestão ou crítica, pode deixar no comentário. E é isso aí. Valeu, galera. Se liga na ideia.